Coisas que devemos evitar. Que coisa devemos evitar? Devemos evitar criar perfis falsos para dar razão à nossa ideologia. Sim. Porquê? Viu o que é que o Partido Nacional Renovador fez? Não vi. Eu não os sigo porque eu não lhes quero dar publicidade. Eu também não, mas disseram. Ah. Disseram-me que o Partido Nacional Renovador criou perfis falsos para lhes dar razão. Por um lado, eu compreendo, porque quando não vemos razão à nossa volta e queremos manter uma ideia fixa, porque temos, uma visão de futuro, eu percebo que seja preciso às vezes inventar algumas coisas, e foi o que eles fizeram. O que é que eles fizeram? Criaram então 2 perfis que estavam a dialogar. Um deles chamava-se Habib e tinha a foto do senhor negro de cabelo comprido e que tinha como frase de Facebook, tinha como foto de capa O Bloco de Esquerda? Bloco de Esquerda, precisamente, e tinha como uma frase de identidade que era fascista bom é fascista morto. É uma frase horrível. É. E, portanto, os grunhos olharam para isto tudo e pensaram pim, 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 pim. Isto é o jackpot. E é giro eles terem pensado isto depois de terem criado o perfil. Ou seja, esqueceram-se que criaram aquele perfil para depois terem argumentos para... Eles publicaram uma espécie de meme. Sim. Em que esse perfil interagia com outro perfil semelhante. Sim. A dizer que iam matar fascistas, não era? Não, e que era, agora que já cá estamos dentro, e somos muitos... Dentro de Portugal. Dentro de Portugal, ou seja, houve uma comunidade que se infiltrou em Portugal, reproduziu-se, Sim. 2 ou 3 gerações, e agora estão a argumentar que são muito mais do que aqueles que já cá existem. E, portanto, são gerações novas, são outro tipo de portugueses, não é? Uhum. São portugueses, mas para o PNR são outro tipo de portugueses. Estão infiltrados. Estão infiltrados e vão agora dominar Portugal. Ou seja, isso é uma espécie de novos protocolos dos sábios de Sião, não é? É, exatamente. Precisamente. O doutor não quer explicar isso? Os protocolos dos sábios de Sião foi um documento lavrado pelos russos, precisamente. Sim, os russos, o governo russo, na altura o do governo czar. russo, exatamente, que achava que havia uma maioria semita a dominar o dinheiro na Rússia e então lavraram um documento onde... Era para combater já o socialismo. Exato, para combater o socialismo e para combater a questão até do dinheiro, não é? Sim. E então Associar as duas coisas. Associar as duas coisas, que é algo que ainda hoje existe, disseminado pelos supremacistas. É uma teoria da conspiração que tem sobrevivido ao longo dos anos. Exatamente. Em que é um documento em que supostamente um conjunto de sábios judeus está a discutir e a conspirar para dominar o mundo de várias formas, através do controle de dinheiro, através do... Exatamente. Isso foi um documento que foi originalmente escrito por um francês, é satírico, para criticar o Dr. Napoleão III. Exatamente. E que os russos, a partir desse documento, forjaram e alteraram o nome das personagens para serem judeus. E esse documento foi usado para manipular a opinião pública contra os judeus e como prova de que os judeus queriam controlar tudo. E tem vindo a ser usado desde os tempos do nazismo e hoje em dia continua a ser usado por supremacistas e foi usado brancos. Também... E então, eles querem fazer isso. E criaram personagens de raça negra e de religião muçulmana. Tudo junto. Para provar às pessoas que eles são uma ameaça que querem dominar o país. E, sobretudo, a foto de perfil do Dr. Habib é a foto do cantor C4 Pedro. Para eles são todos iguais, não é? É, exatamente. Eles foram ao Google ao Google Images e qual é que acha que eles meteram no motor de busca? Eu não quero dizer cenas racistas, mas... Preto. Escreveram homem preto, enraivecido. Porque ele está com um ar de raiva, não é? Tá. E deve ter visto por baixo C4. Eles pensaram, quer explodir isto, não é? Pois. E portanto... Terrorismo. Sim. Logo, tem de ser este. O Dr. Habib. Vamos rebatizá-lo, não é? À força, como Dr. Habib. E isto, pensa, é um jackpot. Ou seja, alguém de esquerda radical, do Bloco de Esquerda, de tez escura, islâmico, certo? E que diz que quer matar fascistas. Portanto, isto foi diretamente ao coração do PNR. Ele não quer matar fascistas. Ele diz que um bom fascista não é um fascista mau. Mas pronto. Morto. Sim, exatamente. Um bom fascista é um fascista morto. E, portanto, o PNR sentiu que isto era um ataque direto ao seu âmago. Não é? É curioso ver que, pela primeira vez, o PNR assume que é fascista, porque até aqui
era só autoritário, correto? Eles até quando falam do Dr. Eles Salazar... também, doutor, eles não assumem. Eles dizem, este aqui quer matar fascistas e ele acha que nós somos fascistas. Mas nós, apesar de não sermos fascistas, sentimos-nos sentimos-nos ameaçados. ameaçados É. porque ele acha que nós somos É, fascistas. exatamente. É isso mesmo. E, portanto, o Porque PNR... eles são nacionalistas renovadores. Sim. Sim. São os narres. Não é? É os nacional-socialistas Sim. e os narris. Sim, eles são os nacionalistas renovadores. E Narris. eles, portanto, acharam que isto entroncava na sua ideologia e pensaram, temos de derrotar isto, temos de disseminar esta ideia que nos querem derrotar, de modo a nós derrotarmos a eles. E eles sabem que a única forma de vencerem alguém nos argumentos é vencerem alguém que não existe. Ganham todos os debates, não é? E então criaram esta espécie de protocolos dos sábios de Sião dos tempos modernos, mas de uma forma ridícula, não é? Sim. Porque, basicamente, hoje foram imediatamente desmentidos pelo site Polígrafo. E o doutor Pinto Coelho aproveitou, fez spin e aproveitou e disse: são perfis falsos, mas não interessa, porque disseminam ideias que são reais. Que é exatamente o que muitos defensores dos protocolos dos sábios de Sião dizem. Exatamente. Eles Aquilo até dizem, pode ser falso. Pode ser falso, mas é mesmo isto que os judeus pensam. Exatamente. E, portanto, não interessa para o PNR se aquilo é falso ou não. O que interessa é que eles acreditem que aquilo pode ser verdadeiro, dito por outra pessoa que não existe. Percebe? E no fundo, o PNR tentou fazer o seu incêndio do hashtag. Não é? Tentou incendiar as redes sociais, neste caso, Contra os seus inimigos. contra os seus inimigos, dizendo que eles provocaram aquele incêndio. Pronto, não sei se vão ser bem-sucedidos, porque não sei se o chanceler de Portugal vai nomear à força o Dr. Pinto Coelho para o ajudar a domar esta ameaça, mas em princípio não. Doutor, eu acho que isso é... O Dr. Pinto Coelho, ele está a replicar o sucesso do Dr. Bolsonaro, não é? Ainda esta semana saiu uma notícia a dizer que o Dr. Bolsonaro continua a monitorizar memes. Isto é sério. Apesar de estar no Planalto, Sim. continua a ver quais são os memes melhores e a comentá-los e depois são divulgados através do WhatsApp. Ok. Falsos ou não, e parte do sucesso do Dr. Bolsonaro veio daí, de fake news divulgadas através do WhatsApp. Ou seja, o PNR divulga este meme lá nas grutas onde eles estão, Sim. onde quer que eles estejam, na esperança de que, mesmo que eles sejam desmentidos por sites como o Polígrafo, a mentira continua a circular. Muitas E há de pessoas não haver vão alguém chegar que ao acredita. esclarecimento. Sim. O Dr. Pinto Coelho está claramente a copiar o Dr. Bolsonaro, até porque ele hoje em dia tem muitos fãs brasileiros. Não sei se o doutor repara, sempre que o doutor escreve uma coisa no Twitter Sim. e ele comenta, o Twitter do doutor é invadido por brasileiros. Sim. Inclusivamente temos o Dr. Pinto Coelho a usar palavras como cafajeste. Sim. Que é, eu agora até vou mudar um bocado o meu português de Portugal e vou dizer a palavra cafajeste. O PNR tem uma página no Facebook dedicada ao público brasileiro. O que é... Ou seja, há imigrantes bons. Sim. Mas se calhar o PNR está a fazer aquela coisa que algumas empresas se sentem impressionadas, que é quando alguém vai de Erasmus e retorna para trabalhar numa empresa, diz: eu estudei lá fora. E mesmo que estudar lá fora tenha sido numa universidade de uma aldeia da Lituânia. Só o facto de ter conseguido exportar-se durante pouco tempo dá-lhe alguma credibilidade. O facto de fui lá para fora. E o PNR está a tentar ganhar legitimidade lá fora, de modo a dizer: estão a ver que as nossas ideias, eu estive lá fora a mandar tweets e há pessoas a fazerem retweet brasileiros. E, portanto, quem são vocês em Portugal para nos criticar quando nós já estivemos lá fora? O LinkedIn do PNR, que hoje em dia só pode dizer que tem 27 mil votos nas últimas legislativas, pode acrescentar neste momento que já tem mais de 3 mil retweets no Brasil. Mas o Dr. Pinto Coelho é muito amigo dos imigrantes brasileiros em Portugal, não é? É, exatamente. Aliás, há quem diga que durante a votação do Dr. Bolsonaro, que decorreu numa universidade em Lisboa, tinha muita gente portuguesa, há quem diga, afeta ao PNR, a tentar afastar apoiantes do Dr. Haddad. Lembra-se disso?
já não me recordava disso, mas Vi isso no é meme. normal. Não, mas o doutor Pinto Coelho acarinha os imigrantes brasileiros em Portugal. Normalmente ele dizia, vá para a tua terra. Sim. Mas são brasileiros, agora são bons, país irmão, Sim. porque se eles tiverem nacionalidade portuguesa, podem vir a votar no PNR, Sim. o que seria irónico, não é? Ter imigrantes a votar num partido Sim. contra a imigração. Sim. Curiosamente, apesar deste carinho que o Dr. Pinto Coelho tem sobre brasileiros, esta semana houve uma manifestação a favor da libertação do Dr. Lula, mundial, e também houve protestos em Lisboa. Sim. E o Dr. Pinto Coelho comentou isso também no Twitter, a dizer que eles iam ir para a terra deles. Ou seja, esses... Percebe como é que o Dr. Pinto Coelho faz a triagem de imigrantes? Faz, exato. É curioso ver que ele apoia, se eles apoiarem as ideias dele, não apoia se forem a favor do Dr. Lula. É isso? Ou seja, se um dia o PNR chegasse ao governo, Sim. eles iam fazer um teste para imigrantes. Não é que era muito fácil passar nesse teste, não é? Era uma espécie de psicotécnico de memes. Era isso? Sim, o teste da 4ª classe, Sim. do tempo do Dr. Salazar, não é? Sim. Mas só com memes. Só com memes. Acredita que isto é verdade? E se eles dissessem que sim, passavam. Acredita que o marxismo cultural quer destruir a civilização ocidental? Não, isso era giro. Se uma pessoa dissesse o que é marxismo cultural e o que é civilização ocidental, Eram logo repatriados. eram repatriados, não é? Sim. Porque uma pessoa tem de assumir que essas coisas são uma ameaça, mesmo sem saber o que é que essas coisas são, não é? É como o buraco negro, no fundo. É não como o buraco negro. Temos de celebrar algo que podemos não compreender nada acerca daquilo. Correto? Até pode nem existir, não é? Exato. O buraco negro pode simplesmente ser o glory hole de Deus, não é? Sim. Podemos estar simplesmente a celebrar a fotografia da vida íntima de Deus. Sim. No Onde entanto- Deus deposita os seus... Pronto. Sim. E o marxismo cultural é a mesma coisa, não é? As pessoas sabem que é mau, porque é. Claro que Querem é. destruir aquilo que nós pensamos e a nossa concepção de homem e de mulher e casar homens com homens e mulheres com mulheres e onde é que isto vai parar. Sim. E isso é mau, mas não podes saber exatamente, ninguém pode saber exatamente o que é que isso é. Porque a partir desse momento Não percebe, interessa, só se calhar temos de pode não saber ser que é uma mau. ameaça, não é? Mas Só temos de saber que é mau. Era giro também ver imigrantes de outros países, nomeadamente se viessem de países maioritariamente muçulmanos, apoiarem ideias do Dr. Bolsonaro. Acha que isto poderia... muitos apoiam. Mas acha que isto poderia dar uma espécie de tilt na cabeça do Dr. Pinto Coelho? Eu acho que sim, porque o doutor, não sei se o Dr. Pinto Coelho gosta mais do Ter Dr. alguém Bolsonaro chamado- do que aquilo que ele odeia muçulmanos. Pois é isso, ter alguém chamado Mohamed a retweetar coisas de PNR. Isso podia criar-lhe ali um tilt. Apesar de ele ter mais em comum com radicais islâmicos do que ele acha, não é? Sim, mas Porque como... os muçulmanos também são contra o marxismo cultural. Pois é isso. E, portanto, sim, eu acho que ele ainda não compreendeu bem quem é que são os seus verdadeiros apoiantes. E se está a fazer franchisings PNR, que aproveite não só o Brasil, mas que aproveite a Arábia Saudita e outros quejandos, não é? Muitas pessoas criticam-nos por darmos demasiada visibilidade ao Dr. Pinto Coelho, Sim. porque acham que se nós não falarmos sobre ele, ele deixa de existir. E de facto é verdade. Ele luta pela relevância dessa forma. Ele quer que as pessoas saibam quem ele é, porque a partir do momento em que as pessoas sabem quem ele é, há maior probabilidade de conseguir ter apoiantes. Mas quanto mais as pessoas sabem quem ele é, menos apoiantes ele tem. Não sei se já reparou nisso também, não é? Eu não sei se isso é verdade, mas o que eu acho é que É que ele é tão carismático. Doutor, mas nós temos de assumir aqui a nossa estratégia. Nós falamos muito do Dr. Pinto Coelho porque queremos que ele tenha sucesso. Porque quanto mais sucesso tiver o Dr. Pinto Coelho, menor a probabilidade de aparecer alguém carismático na extrema-direita que consiga galvanizar pessoas estúpidas. E verdade também seja dita. Mais vale a pena as pessoas votarem no Dr. Pinto Coelho do que em qualquer ideologia de esquerda. É Que é verdade também. muito pior. Onde há censura, não se pode dizer nada nas redes sociais à custa da esquerda, matam muito mais pessoas, Sim, está visto. Basta está ver. provado, não é? Então, se Desde considerarmos os comunistas aos nazis, que o Hitler é o socialista... Dr. Hitler, sim. Sim, sim, isso é verdade. Antes o Dr. Pinto Coelho do que a esquerda. Meu Deus. Sim, e o que fazem à economia? Antes votarem no Dr. Pinto Coelho do que no Dr. Mário Centeno. Pelo amor de Deus. Claro, sem dúvida. Que horror. E, portanto, devem evitar criar perfis falsos, a não ser que queiram criar um partido que é desfasado do presente. Aí sim, se não veem ao vosso redor, no vosso contexto, alguém que veicula as ideias que vocês odeiam para legitimar a vossa força, pronto, aí sim, criem perfis falsos para terem relevância.